pessoal, tudo bem com vocês? Aula 113, termos essenciais da oração. Vamos hoje ver a nossa sintaxe ali, ok? Lembrando vocês de acessarem todos os dias o Classroom, gente. É preciso ali fazer as atividades para que vocês tenham a presençazinha. E é claro, né? Ter os conteúdos ali memorizadinhos na cabeça. Se tiverem lá kits das avaliações, não esqueçam de pegar no colégio, fazer, verificar a data bonitinho e entregar lá. Terceiro trimestre, passa muito rapidinho, ok? Então, não esqueçam lá. Quais os objetivos da nossa aula de hoje? Então, vamos lá, né? Identificar a constituição sintática da oração e seus elementos essenciais, sujeito e predicado. Compreender o sujeito da oração como o termo do qual se declara algo. Compreender o predicado de uma oração como o termo que declara algo a respeito do sujeito. Vocês gostam de análise sintática? Lembra lá o objeto direto, indireto, transitividade verbal? Então vamos verificar aqui, estamos no comecinho novamente, então prestem bastante atenção e a partir disso vamos vendo lá todos os termos ali, que são 3, ok? Então hoje na aula de hoje vai ser só um, que são os essenciais, sujeito e predicado, ok? Sintaxe é a parte da gramática que estuda a função das palavras numa oração, como também as relações que as palavras estabelecem entre si. Enquanto a morfologia se dedica à análise individual das palavras, a sintaxe se dedica a analisar cada elemento no enunciado linguístico, portanto, no conjunto. Temos na oração os seguintes termos. Então, só um pouquinho, gente. A sintaxe, né? Eu tenho que verificar o que aquela palavrinha, onde ela está localizada na minha oração, qual é o papel dela, para saber se ela é um sujeito, se ela é um objeto, não é verdade? Então, nós pegamos lá a palavra cachorro. Então, dependendo ali, ele pode fazer, né, vários papéis dentro de uma oração. Então, ele pode ser um sujeito, pode ser um objeto, depende ali a localização e qual o papel dele. Já na morfologia, não. Morfologia, eu olho a palavra cachorro e já sei, 10 classes gramaticais, está nomeando ali um objeto ou coisa em geral. No caso ali, né, substantivo, aí comum, e aí vai toda a classificação ali. Mas o cachorro sempre vai ser o substantivo, né? A não ser que ele lá tenha outra classe gramatical que venha fazer o papel de substantivo, que é aquele que nós já verificamos em aulas anteriores, que passa a ser substantivado, verbo, adjetivos e assim sucessivamente, ok? Achei muito interessante esse desenho para que vocês verifiquem os termos das orações. Olha como é que é ali a ramificação toda. Então, nós temos aqui a oração. Dentro dessa oração, nós temos aqui 3 termos. Nós temos os termos essenciais, que é o nosso objeto de hoje. Nós temos os termos integrantes, que vai ser com a professora Cleide. E nós temos aí os termos acessórios também. Então, são 3. Dentro desses termos ali, nós vamos verificar os termos essenciais, sujeito, predicado. Os termos integrantes, ele trabalha com o que vocês também já viram. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Temos também os termos acessórios, que é o aposto, vocativo, adjunta adverbial e adjunta de nominal. E lembro muito bem, porque eu vi todas as aulas do 8º ano, que vocês já viram um monte de coisas aí. E que isso aqui para vocês é melzinho na chupeta, como diz o outro, né? Muito fácil. Mas vamos lá retomar algumas coisas. Atividade 1. Os termos da oração dividem-se em quantos grupos?
Muito fácil, né? Com vocês lá. Tranquilinho, né, pessoal? É só voltar o desenho ali, você já consegue detectar quantos termos nós temos lá. Então, ali, dividem-se os termos da oração em 3 grupos hierarquizados: essenciais, integrantes e acessórios. Hoje, nosso trabalho é o essenciais, sujeito e predicado, ok? Então, vamos lá, pessoal. Os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. É em torno desses 2 elementos que a oração são estruturadas. O elemento a quem se declara algo é denominado sujeito. Na estrutura da oração, o sujeito é o elemento que estabelece a concordância com o verbo. Por sua vez, o predicado é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito. Aí nós temos aqui um exemplo bem legal. O menino brincava no parque. Ora, quem é o sujeito? Quem praticava a ação? O menino. Então eu já sei que esse é o sujeito, né? E o resto, predicado. Facinho, né? Então, sujeito é o termo sobre o qual se declara alguma coisa. Predicado é tudo aquilo que se declara do sujeito. Para encontrar o sujeito de uma oração, pergunta-se o que ou quem. Ao verbo desta, a resposta será o sujeito. Então é sempre muito fácil. Localize o verbo. Faça a pergunta. A tua resposta é o teu sujeito. No caso do exemplo anterior,
Quem brincava no parque? O menino. Portanto, o menino é o sujeito dessa oração. O restante faz parte do predicado. Muito fácil, né? Não dá para dizer, ai, professor, eu não encontro o sujeito na minha oração. Como não? Então, você não sabe o que é um verbo? Né? Pega o verbo, faz a pergunta, automaticamente você já tem a resposta. Claro que o sujeito ele tem suas classificações. Ele pode ser simples, composto, oculto, indeterminado, né? Então, vamos verificar cada um dos para que vocês não esqueçam mais, ok? Então, lá. Classificação do sujeito. Sujeito simples possui apenas um núcleo. Exemplo, as rosas têm espinhos. O núcleo, gente, é o nome ali. Claro que, ai, professora, mas as rosas está no plural. Não tem problema, mas tem as rosas, um núcleo só. Ok? Se fosse as rosas e mais alguma coisa, aí seria composto. Teriam 2 núcleos ou mais, né? No caso aqui, só as rosas. Um nome só. Portanto, sujeito simples. Não tem dúvida, né? Muito bem. Sujeito composto. Possui 2 ou mais núcleos. Exemplo, pai e filho assistiram ao filme. Então, vamos lá fazer aquilo que a professora Tânia ensinou, né? Pergunto para o verbo lá. Quem ou o quê, né? Quem assistiu ao filme? A resposta já vem para mim. Pai e filho. 2. Portanto, composto. Sujeito oculto ou elíptico. Quando está implícito, ou seja, escondido, tá? Mas pode ser deduzido pelo contexto. Exemplo, viajarei amanhã. O sujeito não está aparente, mas pela terminação do verbo, identificamos que se trata do sujeito eu. Logo no primeiros slides ali, foi colocado que o verbo, ele é flexionado conforme seu sujeito. Então, se está lá, comi, já sei, tem um sujeito ali. Comemos, já sei, tem um sujeito ali oculto. Portanto, elíptico, ok? Eu não tenho núcleo, que é o eu ou o nós, mas eu sei quem fez a ação. Atividade 2. Assinale a alternativa em que há sujeito oculto ou elíptico. A. Nevou a noite toda. B. Carla sabia as lições de casa. C. Maria e Pedro saíram da loja. D. Não consigo parar de ler este livro. Com vocês.
Daí, pessoal, conseguiram lá? Encontraram o oculto? Muito bem. Então, sem dúvida nenhuma, é a D. Não consigo parar de ler esse livro. Quem não consegue? Eu. Eu não tenho eu ali, eu não tenho núcleo, certo? Mas eu consigo detectar pelo meu verbo, ok? Que se deduz pela desinência do verbo ali. Continuando então, vamos pensar mais um pouquinho ali do nosso quiz. Sujeito simples possui apenas um núcleo. Exemplo, as rosas têm espinho. Verifiquem que esse tem ali, ele está acentuado. Deve ter uma razão para isso, não é verdade? Bom, então nós vamos tentar lembrar qual é a regrinha para que tenha esse acento circunflexo ali. Seria, é um monossílabo em? Está na terceira pessoa do plural? Ou todo monossílabo leva acento? Para quem não lembra o que é monossílabo, é uma sílaba só, pessoal. Não esqueçam disso. Lembra lá, monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabo, né? Então, lembrem lá, com vocês. Facinho, né, pessoal? Então, nós já sabemos que toda vez que nós estivermos usando o verbo ter, na terceira pessoa do plural, ele levará acento, né? Então, está na terceira pessoa do plural. Singular, não, porque não tem acento o tem, ok? É só para saber ali que está na terceira pessoa do plural. Sujeito indeterminado. O que é um sujeito indeterminado? Quando não há indicação de quem executou a ação. Exemplo, telefonaram para mim. Quem telefonou? Não se sabe. Tem-se apenas a informação de que alguém ligou. Bateram na porta. Quem bateu na porta? Não sei, certo? Eu sei que alguém está batendo. Então, ou a pessoa vai ter que falar alguma coisa para eu detectar quem que é, ou eu vou ter que abrir a porta para ver quem é. Porque bateram? Quem? Não sei, né? Então, indeterminado. Sabe-se que um sujeito é indeterminado quando o verbo está na terceira pessoa do plural, sem referência a nenhum agente expresso anteriormente. Exemplo, olhavam-me com admiração. Quem olhava? Eu não sei, eu sei que olhava a mim, não é verdade? Euzinha ali, mas eu não sei, não tem ali quem fez essa ação, portanto, indeterminado. Exemplo, bateram palmas em meu portão, mas quando saí não havia ninguém. Quem bateu? Né?
O verbo está na terceira pessoa do singular, acompanhado pelo pronome se. Exemplo, vive-se bem no campo, precisa-se de técnico em informática. Então veja que não está colocando ali alguém propriamente dito, né? Sabe que vive-se bem, né? Eu, você, não sei, não é verdade? Então, indeterminado. Oração sem sujeito ou inexistente. Como assim, professora, sem sujeito? Mas como que vai fazer uma oração que não tem sujeito? Então, significa que toda oração é chamada de predicado, não é verdade? Então, claro que tem algumas situações para que venha a acontecer aí esse inexistente. E vamos então dizer para vocês ali quais são as regrinhas para a oração sem sujeito. Orações sem sujeito ou inexistente possui apenas a enunciação de um fato, através de um predicado, sem ser atribuído um ser a ela. Ocorre quando há verbos impessoais, na terceira pessoa do singular. São verbos impessoais. O verbo haver, no sentido de existir, acontecer, realizar, ocorrer. Exemplo, havia grades nas janelas. Professora, havia, não era haviam, né? Porque grades não está no plural, mas é impessoal. Não tem pessoa aqui. Então, ele não vai flexionar. Perfeito? Então, corretíssimo. O verbo fazer, passar, ser, estar, com referência a tempo, faz 7 anos que me formei. Até quero chamar a atenção um pouquinho. Eu escuto muito fazem. Fazem 2 anos que eu não vou lá para, né? Pessoal, é referente a tempo. O verbo fazer aqui, a regra é clara, né? Fazer, passar, ser, estar, haver. Impessoal não pode flexionar porque não tem pessoa. Então, faz 7 anos que me formei. Já passava das 5 da tarde. Era um domingo de verão. Estava muito calor naquela tarde. Então, sempre ali, remetido a tempo. Verbos que exprimem fenômenos da natureza, como chover, ventar, nevar, gear, relampejar, amanhecer, anoitecer, entardecer, ou seja, tudo que for fenômenos da natureza são verbos impessoais, não são flexionados. E automaticamente vai ser classificado como oração sem sujeito. Exemplo, choveu muito no fim de semana, anoiteceu lentamente. Gostosa essa matéria, né? Ai, professora, não, ela é gostosa mesmo. Você vai assim, nossa, ramificando assim, você vai vendo quanta coisa você vai encontrar numa oração. Vai dar nome, um monte de nomes ali, é bem legal. Marque a oração que o verbo haver não é impessoal. Agora, se não é impessoal, é porque ele flexiona, não é verdade? É porque tem ali pessoa. Então, é preciso verificar. Então, vamos lá. Havia crianças nas janelas. Havia conseguido a tão sonhada promoção. Houve muitos dias quentes durante o inverno. Oh, havia, houve, tudo com o verbo haver ali. Um dos, né? Ele é pessoal, ok? Ou seja, não é pessoal, né? Voltando ali, não é pessoal. Então, você vai encontrar esse que não é pessoal e marcar ali. Facinho, gente. Coloca o verbo existir ali, você já vai verificar, ok? Com vocês lá.
Daí, pessoal, conseguiram lá? Muito bem, então lá. Havia crianças nas janelas? Existem crianças na janela. Então, havia conseguido a tão sonhada promoção. Existem, não dá, né? Facinho, né? Houve muitos dias quentes durante o inverno. Existem muito, então muito facinho, né? Então sabemos que havia conseguido a tão sonhada promoção é aquele verbo pessoal, ok? Atividade 3. A oração sem sujeito caracteriza-se por A. O sujeito estar indeterminado, não se atribui o fato a nenhum ser, o sujeito estar simplesmente oculto, os fatos ser atribuído a um ser determinado? Com vocês lá. Tranquilinho, pessoal? Então, ali, está pedindo a oração sem sujeito. É caracterizado por, já sei que é os fenômenos da natureza, né? É os verbos impessoais. Então, eu vou procurar ali. Bom, o sujeito estar indeterminado? Não, né? Não se atribui a fato a nenhum ser? Opa, sem sujeito, nenhum ser. O sujeito estar simplesmente oculto? Elíptico? Não. Eu sei quem é, não tem ali, mas eu sei. O fato ser atribuído a um ser determinado? Portanto, B. Não se atribui o fato a nenhum ser, né? Atividade 4. Agora nós vamos trabalhar com todos ali, certo? Então, bem pausado, devagarinho, vocês vão pensar e marcar o correto. Relacione as orações com os tipos de sujeito. Choveu muito ontem à noite. Cantar faz bem para a alma. As chaves e as malas da Joana já estão no carro. Não encontraram o culpado. Perdi o voo. Vai marcar 1 para sujeito composto, 2 para sujeito oculto, 3 para oração sem sujeito,
4 para sujeito simples e 5 sujeito indeterminado. Com vocês lá. Tá aí, pessoal. Conseguiram relacionar direitinho lá os tipos dos sujeitos? Vamos verificar? Muito bem lá. Então lá. Choveu muito ontem à noite. 3. Oração sem sujeito, né? Fenômenos da natureza. Cantar faz bem para a alma, né? Então nós temos ali sujeito simples. Olha o cantar, o núcleo, né? As chaves e as malas da Joana já estão no carro. Eu tenho chaves e malas. Então, composto ali, não encontraram o culpado. Ó, não sei, né? Encontraram. Então, ali, sujeito indeterminado. Perdi o voo. Veja que a desinência verbal está mostrando para mim quem está, né, oculto ali, que seria eu. Então, no caso ali,
sujeito oculto. Facinho, né? Agora vamos então para o predicado. Já conhecemos tudo sobre o sujeito. Restaram para a gente o predicado. O predicado tem 3 tipos ali: nominal, verbal e verbo nominal. Não esqueçam disso. Muito bem. Predicado é o termo da oração que contém uma declaração a respeito do sujeito. Assim, como sujeito, ele possui um núcleo que contém a parte fundamental de sua significação. Conforme esse núcleo, o predicado pode ser classificado de 3 formas. Primeiro, nominal, quando o seu núcleo é um nome, substantivo, adjetivo ou pronome, ligado ao sujeito por meio de um verbo de ligação, que contém uma característica ligada a ele. O núcleo do predicado nominal recebe o nome de predicativo do sujeito. As crianças eram espertas. Então vejam que eram, verbo de ligação, né? Espertas é o núcleo do predicado, ou seja, o predicativo do sujeito. Os verbos de ligação são ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar, mas não do andar no sentido de locomover, sim no sentido de estar. Ah, ele anda meio triste, ou seja, está meio triste, é diferente, ok? Se for andar com ação, daí é claro que daí não é nominal, tá? Então eu tenho que interpretar. Verbal, quando o seu núcleo é um verbo seguido ou não de complemento. As cerejeiras floresceram. Sujeito, as cerejeiras floresceram, núcleo do predicado. Importante lembrar, verbo de ação. Lá no nominal, nós tínhamos verbo de ligação. Então, eu consigo detectar, opa, ação, ligação. Ai, professora, mas como é que eu vou saber qual é qual? Simples, vai memorizar, estudar bem os de ligação. Ou então verificar o seguinte, o de ligação, se você tirar da tua frase, você consegue entender. Já o de ação você não consegue. Se você tirar o verbo de ação, a frase fica totalmente sem sentido. Então, você já consegue detectar. A criançada gostou da comida. Quem gostou da comida? A criançada. Sujeito, núcleo do predicado e o complemento da comida ali, ok? Devido ao verbo ser indispensável para a formação do predicado, ele é considerado, na maioria das vezes, seu núcleo, por ser o termo fundamental da declaração. Então, o núcleo verbal é o verbo, ok? Do nominal é o predicativo. Guardem isso. Verbo nominal. Nossa, professora, agora complicou, porque um é ligação, o outro é ação, e esse verbo nominal é o quê? É verbo de ação também. Só que ele vai ter o predicativo que aquele nominal tinha, que o verbal não tem. Então, você tem que detectar isso dentro da tua frase. Perfeito? Então lá, verbo nominal, quando o seu núcleo é um verbo e também um nome, sendo que este último se trata de uma característica ligada ao sujeito ou a um complemento, como objeto. O soldado voltou ferido. Veja que o ferido ali, ele é um predicativo. E o verbo voltar é verbo de ação, portanto, verbo nominal. Muito fácil. Núcleo nominal contém uma característica ligada ao sujeito. Os verbos de ligação, ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar, estão relacionados ao predicado verbal, nominal ou verbo nominal? Com vocês lá.
Ok, pessoal. Então, lá, nominal, né? Muito facinho, ok? Atividade 5. Relacione as colunas de acordo com o tipo de predicado que cada oração apresenta. Vamos lá fazer junto isso aí, porque são todos, né? Então, olha ali. João adora doces. Pedro é inteligente. João acha Pedro inteligente. Maria comprou um carro novo. O dia está triste hoje. Muito fácil, né? Então, 2, ali predicado verbal. João adora doces. Pedro é inteligente, predicado nominal. João acha Pedro inteligente, ali, predicado verbo nominal. Olha o inteligente aqui. Maria comprou um carro novo, também verbo nominal. Olha o novo ali. O dia está triste. Olha que verbo de ligação. Portanto, predicado nominal. Muito fácil, né? O que estudamos hoje? Estudamos a sintaxe. Começamos ali a rever novamente os termos essenciais da oração, que é o sujeito e predicado. Verificamos ali tudo o que esses termos possuem, ok? Abraços!